Graça e paz a todos os irmãos. Graça e paz. Nós estamos aqui para mais uma live, né, da palavra do Senhor nosso Deus. E como é bom estarmos juntos para adorarmos o Senhor nosso Deus e nosso Pai. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos aqui hoje para meditarmos. Nós vamos começar hoje uma série de mensagens que são mensagens sobre a fé bíblica. O que a fé dos personagens, bom dia, o que a fé dos personagens bíblicos tem a nos ensinar nos dias de hoje. Boa tarde, Tegas. Vocês me dizem aí se o som, fundo musical aí tá normal, tá baixinho. Se tiver, vocês me deem aí um ok. Se tá dando para escutar, porque eu botei bem baixinho. Então, boa tarde a todos. Como é bom a gente poder estar juntos para meditarmos na palavra do Senhor, nosso Deus. Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Então, graças a Deus. Se tá dando para ouvir aí a música de fundo, é só fazer assim, por favor, dê um ok aí. Porque hoje eu tô conseguindo ver em parte os comentários. Até 3 ou 4 a gente consegue ver aqui. Então, nós vamos meditar hoje sobre a fé, a contextualização da fé bíblica. Certo? Nós vamos começar uma série de reflexões sobre quais os ensinos, quais as bênçãos, quais as lições que chegam até nós pelos ensinos do Novo Testamento. Então, nós vamos ver. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo de número 5, a partir do verso 17. Lucas 5, 17. Lucas 5, 17. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17. E nos diz assim a palavra do Senhor. Então hoje nós vamos ver sobre a contextualização da fé. Como é que nós podemos pegar esse texto do Antigo Testamento e se o som tá bom, porque para aqui em 3 ou 4, parou aqui no Tegas dizendo tudo bem, minha joia. Mas eu estou vendo as pessoas que estão aqui, a Roberta, o pastor Oliveira, né? Então eu queria que você me desse feedback, porque eu só consigo ver todos os comentários depois que acaba a live. Então eu queria que vocês, se o som está normal, se a imagem está saindo normal, se não está saindo torta, de ponta cabeça, então vocês dessem o sinal aí que está tudo jóia, o som, o fundo musical.
Então, que você me desse o sinal assim, porque aí quando vocês fazem assim, aí eu consigo ver aqui que está tudo bem. Então, por favor, alguém faça assim aí para que eu veja se aqui está tudo bem. Então, vamos lá. Diz assim, é a história da cura do paralítico, 5,17. Aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, não o achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E ele, levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. Foi para a sua casa glorificando a Deus. Então nós vamos ver, hoje nós vamos refletir sobre essa fé, tentar contextualizá-la, tentar trazê-la para os nossos dias e quais são os benefícios desta fé para os nossos dias. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que a fé, ela precisa de uma inspiração. A fé, obrigado por quem está fazendo assim, porque está me dando sinal de que está tudo bem. Então você pode não conseguir através do... porque eu vejo depois, mas está aí, assim está ficando show de bola. Então se o som está normal, se o fundo musical está na altura boa, então me dê o sinal aí, assim. Então é muito bom poder ver vocês de novo, é muito bom poder ter esse feedback. Porque, irmãos, orem. Olha, a luz do celular muda, o celular trava, a internet cai, a tela do computador aqui onde eu leio a Bíblia, porque eu pego um texto aqui do meu computador, notebook, fica preta, não volta mais. Se você me ver assim ajeitando aqui, começa a chover, faz calor, tem que trazer ventilador, tem que fazer todo esse aparato. Se você olhar para ali, tá tudo feio, certo? Então é todo um trabalho anterior e posterior a isso, de depois baixar esse texto e depois tentar subi-lo para o canal no YouTube. Então eu preciso
das vossas orações. Vamos lá. Então, esta reflexão do meio-dia é uma reflexão onde a gente faz uma leitura devocional que muitas vezes a gente não faz. Onde a gente tenta contextualizar a fé desses dias para nós e nós vamos tentar ir direto ao assunto. Qual é o contexto a que Jesus está ensinando? Jesus está pregando e as multidões estão dentro da casa e fora dela. E aí 4 homens trazem um paralítico e veem que não dá para entrar. Não dá para colocar aquele homem diante de Jesus Cristo. E ouvindo Jesus tem 2 grupos. Tem os fariseus e os doutores da lei, que eram os homens instruídos na lei, os teólogos da época, aqueles que copiavam, os escribas que copiavam as escrituras, e tinha o povo ouvindo a Cristo. Então sempre quando a gente vai pregar, tem sempre 2 tipos de gente. Tem um tipo de gente que vai para ouvir, e tem um tipo de gente que vai para examinar, para criticar, para ver se pega a gente no pulo, para ver se pega a gente no erro, para ver se tem alguma coisa que pode nos acusar, possa nos acusar. Então o que acontece? Jesus estava ensinando e tinha vindo escribas e fariseus, doutores da lei, da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, e diz-nos a Bíblia que uns homens transportavam numa cama, e a ideia de cama não é a nossa, era uma espécie de couro, palha, era uma esteira que se deitar, colocava sobre o chão, não tinha 4 pés como hoje, um colchão em cima. Era algo que pudesse tirar a frieza do chão e proteger o corpo. Então era uma espécie de tecido grosso, era uma espécie de couro de animal, então varia dependendo da possibilidade do possuidor. E a Bíblia diz que trouxeram este homem paralítico para colocá-lo diante dele. E o que me chama a atenção é que nós já dissemos que a fé, primeira coisa que nós precisamos aprender com esse texto é que a fé, ela tem um objeto. Toda fé, seja ela qual for, ela tem um objeto. A fé não para em si. A fé é algo que faz parte da imagem, da imago Dei, da imagem de Deus no homem. Quando Deus cria o homem, este homem agora, inerente, intrinsecamente, dentro do seu ser, na sua constituição racional, psicológica, emocional, espiritual, tem a ideia, tem a noção de um Criador, tem a noção de um ser superior, acima, elevado. E depois da queda, do rompimento, esta fé foi distorcida, foi maculada, como todos os atos. Todos os nossos atos, todas as nossas faculdades foram maculadas. Isso não quer dizer que o ser humano não possa fazer coisas boas. Isso quer dizer que todos os nossos atos, que tudo que originalmente foi planejado de forma tremenda e maravilhosa, agora está distorcido e maculado. Mas a mãe continua alimentando o filho, amando o filho, porque senão
Se nós tivéssemos perdido a imagem de Deus, nós seríamos um demônio e não um ser humano. Mas, com a queda, tudo em nossa vida perdeu a direção. Porque a palavra pecado, hatat, ou hamartia, ela quer dizer errar o alvo. E para o grego, hamartia era quando a pessoa ia caçar e aí ela errava o alvo, ela não acertava a caça. Então não importava se ela tinha errado por pouco, não adiantava dizer para a esposa, ó, minha filha, passou pertinho, quase que eu acertei. Ou passou a 1 quilômetro de distância, o importante é que tinha errado o alvo. Então o que acontece? É que a fé precisa agora de um alvo. E como nós estamos vendo que se apresentam alvos diferentes para atrair a nossa fé. Você vê que se tem fé em tanta coisa. Se tem fé em estátuas, se tem fé em religiões, se tem fé em fundadores de religiões, se tem fé em pastores, em líderes eclesiásticos, se tem fé em rosa ungida, se tem fé em pessoas que já morreram. Então a fé ela necessita de um objeto, o objeto da fé. É como na teologia, qual é o objeto da logia? É Deus. Qual é o objeto da pistes, da fé, da emuná? É Jesus. Jesus é o objeto da fé. É para quem a fé deve se dirigir. E a Bíblia Sagrada diz que uns homens transportaram esse paralítico e procuravam pôr diante dele. Então a verdadeira fé neotestamentária é a fé que nos aproxima de Deus. Meu irmão, se a minha fé não me coloca diante de Deus, ela não é a fé da Bíblia e muito menos a fé neotestamentária, do Novo Testamento. A fé do Novo Testamento, ela nos coloca diante de Deus. E quem tem fé procura levar as pessoas a estarem diante de Deus. Como é que nós estamos diante de Deus? Como é que esse homem chega? Qual é a melhor maneira de se estar diante de Deus? É prostrado. Eis um homem que ninguém sabe, nós só podemos especular se ele pediu a colegas para fazerem isso por ele. Se os colegas viram sofrendo e tinham visto Jesus e resolveram levá-lo lá. O que importa é que a fé aqui foi dirigida na direção certa. E a pergunta é: onde está a minha fé? Onde está a nossa fé? A nossa fé está em uma denominação. A nossa fé está no nosso poder financeiro, intelectual, espiritual, porque é o que a gente chama de fé na fé. Fé na fé é quando a pessoa acredita no que ela pode fazer.
acredita na vida dela, acredita nela, acredita na espiritualidade dela, que é a espiritualidade dela, e aí a pessoa vai dizer assim, rapaz, se eu estou em jejum, lendo a Bíblia, orando, aí sim. Se o diabo se manifestar, eu expulso. Então, a pessoa tem fé na fé, não é fé em Deus. Mas aqui esse homem não acreditava nele, porque senão ele tinha ficado em casa orando. Estes homens não acreditavam neles, porque senão não tinham levado. Mas tanto os que o levaram como o que foi levado tinham fé. Mas colocaram essa fé na pessoa certa, em Jesus Cristo. E nós precisamos dar essa resposta e dizer onde é que nós estamos colocando a nossa fé. Porque se você colocar fé em líderes eclesiásticos, em denominação, em religião, você vai se frustrar. Você vai se decepcionar. Você vai sofrer na vida. Porque qualquer fé que não seja em Jesus, que não tenha Jesus como objeto da fé, como alvo da fé, porque quem crê, crê em alguém, crê em algo. E Jesus é o objeto da fé, é o objeto direto. E nós temos que responder isso, dizer em quem eu creio. Em quem eu creio, onde está a minha fé, porque nós temos muita gente desiludida, porque colocou sua fé na pessoa errada, na coisa errada, no objeto errado, e aí acabou desandando. Talvez tenha muita fé, mas esta grande fé está sendo direcionada para a pessoa errada ou para coisas. Porque, irmãos, ninguém me diga que quem caminha, faz peregrinações para chegar a uma igreja de um determinado lugar, em busca de uma graça, que quem carrega uma cruz, que quem vai de joelho não tem fé. Tem. Só que, infelizmente, toda essa fé foi desviada da pessoa certa, porque o diabo sabe que a fé, ela colocada na pessoa certa, ninguém segura. E o diabo sabe que a fé faz parte da imagem de Deus no homem, e que ela, por mais danificada, por mais prejudicada pela queda e pelo nosso afastamento do Criador, esta fé ainda existe. E que não pode ser removida de nós. Então o que ele faz? Ele tenta desviá-la. Por isso que você vê que quase todos os anos aparecem modas no meio evangélico. No mundo, é a unção disso, unção daquilo. As pessoas não se contentam em ter fé em Cristo, elas querem ter fé em coisas, elas querem desviar a fé. Então, o diabo, sabendo que não pode arrancar nossa fé, tenta fazer com que a coloquemos e apostemos e investamos toda a nossa fé em objetos, em coisas ou em pessoas.
que não seja Jesus Cristo. Ele não está preocupado que você tenha fé. Ele está preocupado que você tenha fé em Jesus Cristo. Só que a segunda coisa é que a fé, quando ela é em Jesus Cristo, esta fé não desanima diante dos obstáculos. A segunda lição que nós tiramos desse texto para a nossa vida devocional é: e antes, se a sua fé não estiver em Cristo, se todo o empreendimento da sua fé não estiver em Cristo, mais cedo ou mais tarde você vai se decepcionar. E é por isso que nós temos tanta gente quebrada, machucada, com a alma estilhaçada. Certo? Tem tanta gente desencantada com a religião. E o problema não foi Deus. O problema foi que a pessoa colocou a sua fé na pessoa ou errada ou em objetos. E por isso ela está hoje com raiva, processando igrejas, processando pastores. Ou ela está de mal com a vida. Ou ela está de mal com Deus, achando que o culpado de tudo isso foi Jesus, que ela investiu. Talvez você esteja dizendo: eu investi toda a minha fé em Jesus. Será que você investiu toda a sua fé em Jesus? Será que você não investiu sua fé na denominação, nos mandamentos pastorais, nas exigências eclesiásticas? Será que você colocou sua fé em Jesus Cristo? Ele é o objeto da tua fé. Quem crê, crê em alguém ou em algo. Então o que ele diz? Que a fé em Jesus, ela não desiste diante dos obstáculos. Quando aqueles homens chegaram, eles observaram que não dava para colocar Jesus, diante de Jesus, aquele paralítico. Que eles tinham uma tarefa dificílima, porque quem estava bem das pernas tinha dificuldade, porque quem chegou cedo estava lá dentro, porque os espaços haviam sido tomados. E muita gente teria desistido diante de algo que parecia impossível. Como é que nós vamos agora fazer um homem que não se mexe chegar diante desse homem com tanta gente dentro da casa e fora? E que ninguém estava disposto a dizer: abre aí um espaço, deixa estes 4 passarem. Não. Muita gente que estava ali estava na mesma situação ou pior, com exceção dos escribas e fariseus que estavam ali só para travar a roda. Porque tem gente que vive nesse mundo só para emperrar, só para ser freio de mão puxado, só para criticar. Ele não faz, mas ele gosta de jogar pedra em quem está fazendo. Ele vai não para ouvir, ele vai para criticar, ele vai para falar baixinho, vai dizer: não é certo, porque a diversão dele é ser mal-humorado. A diversão dele é tentar barrar o serviço dos outros.
E aí o que acontece? Esses homens agora são levados a pensar. Rapaz, voltar não vamos. Então a fé não desiste. E talvez você tenha desistido porque a sua fé não estava em Jesus. Porque você creu no líder religioso, porque você creu nas promessas da igreja, porque você creu na tradição religiosa que você pertence, porque você creu na metodologia que eles traçaram para você e não deu certo, mas você não experimentou crer em Jesus. E hoje eu estou convidando você para uma alternativa. Para depositar sua fé, para confiar em Jesus Cristo, o Senhor. E o que nos chama a atenção é que esses homens param e começam a pensar. É porque a fé que não desiste é uma fé que nos leva à reflexão. Fé e razão caminham juntas. Só que o grande problema é que em muitos momentos a razão não consegue acompanhar a fé. A fé que Jesus Cristo nos convida não é uma fé que é divorciada, separada, alienada da razão. É uma fé que nos convida a pensar. É uma fé criativa. E aí eles disseram, tem um jeito. Descobrimos um jeito. Então quem crê não desiste. Quem crê não para diante dos obstáculos. E quem crê começa a arrazoar, a usar a razão, a pensar. A fé não é cega, não é verdade, não subscrevemos a história, o adágio que a fé é um salto no escuro. Não. Minhas netas, quando estão tomando banho de piscina, eu levo-as para o fundo e mando elas pularem. Elas dizem, não, vô, é fundo. Eu digo, pule que eu vou estar aqui. Minhas filhas eu fazia do mesmo jeito. E aí elas se jogam sem medo, porque elas descobrem que eu estou lá embaixo para segurá-las. Isso é fé. Se elas não me vissem lá embaixo, elas não tinham fé para se jogar numa piscina com água no meu pescoço. Mas como elas me veem lá embaixo, elas se jogam sem medo, porque elas sabem que tem alguém lá embaixo para abraçá-las. Que tem alguém lá embaixo que não vai deixar com que elas se afoguem. Fé é quando você vê Deus lá embaixo. É quando você vê Deus e diz, Ele não vai me deixar morrer afogado. Ele não vai deixar me esbagaçar. Fé é você enxergar. Fé não é um salto no escuro. Fé é um salto no claro. É enxergar onde ninguém enxerga. É ver Deus onde ninguém vê. É encontrar soluções onde ninguém encontra. O grande problema é que nós queremos ficar sem pensar. O grande problema é que nós queremos que Jesus venha ao nosso encontro. Mas a outra coisa da fé que eu vejo nesse texto é que a verdadeira fé, ela se move, ela não é uma fé parada, estática, ela é uma fé dinâmica.
Ela é uma fé que nos leva a agir. Esse homem não ficou em casa esperando que a coisa acontecesse. Os outros não disseram, rapaz, fica aí, nós vamos chamá-lo. Não. A verdadeira fé, ela nos leva a agir. E quanta gente que está há 10 anos pensando em fazer uma faculdade, já tinha terminado 2. E quanta gente que está há tantos anos aí sem agir, que diz que crê, mas sua fé não o levou a fazer nada. Nunca se engajou com nada, nunca fez nada. Nunca deu um passo, não muda, é a mesma pessoa. Não sai do canto. É o mesmo que há 20 anos, 30 anos atrás, 10, 5. É a mesma pessoa, não cresceu, não amadureceu, não estudou, não adquiriu experiência, não mudou o relacionamento, não mudou no lar, não progrediu no emprego, não melhorou como pessoa. É uma fé paralítica. É uma fé paralisada que não se move, inamovível. É uma fé que espera, mas a fé em Jesus, ela vai atrás. E aí o que acontece? Estes homens agora param para pensar e dizem, encontramos um meio. Meu amigo, quando você tem fé, e você usa essa razão que faz parte da imagem de Deus no homem, Deus vai mostrar uma saída. Deus vai mostrar um meio, mas Deus mostra o meio de uma fé ativa. Há uma fé ativa. E aqueles homens perceberam que só tinha um único lugar. Que o que eles iam fazer era algo inédito. Que nunca ninguém tinha experimentado. Porque a fé é assim. Ela faz a gente ser criativo. Como nós sofremos de falta de criatividade. Como nós temos preguiça para criar, para pensar, para raciocinar, para descobrir entradas, para descobrir meios de superar as nossas fragilidades. Qual é a melhor maneira, pastor? É ficar do jeito que está. Porque é mais cômodo. Porque ninguém quebra tanta cabeça. Mas aí estes homens aqui, eles estão agora arrazoando, pensando, e de repente eles descobrem. E a fé é assim. A fé nos leva a fazer coisas que humanamente parecem absurdas. Como é que eu vou subir na casa do vizinho? Como é que eu vou subir na casa de alguém que eu não conheço? Vai que o homem está armado. Porque a fé pesa todas as ações, todas as possibilidades. Aquele povo deve ter pensado. O grande problema hoje é que nós temos uma fé que não nos leva a pensar, que não nos leva a raciocinar,
Porque a fé, ela nos leva a colocar os prós e os contras. Dizer, olha, ninguém sabe como nós vamos ser recebidos. Ninguém sabe, é novo o que nós vamos fazer. Ninguém sabe qual vai ser a reação do dono ao ver a casa sendo, naquela época eram galhos, ao ver o teto se abrindo. Pode haver uma reação de medo, de pânico. Será que o Senhor Jesus não vai brigar e dizer, vocês vêm aqui, entram na casa alheia, interrompem a minha pregação, meu culto? E eles devem ter pensado mais, olha rapaz, nós temos que arriscar. Conhecendo o que nós conhecemos de Jesus Cristo, que o grande problema da fé é que fé a gente joga, a gente atira, a gente a coloca em alguém que a gente conhece. A gente não deve acreditar em pessoas que nós não conhecemos. Por quê? Porque o tiro pode sair pela culatra. Mas provavelmente aqueles homens já tinham visto Jesus para culto, para atender crianças, botá-las na perna. Já tinham visto Jesus parar a caminhada para atender um tal de Bartimeu. E Jesus ter que voltar, que era difícil diante da multidão. E Jesus já estava lá na frente e agora ele tem que voltar, abrindo caminho, sua, cansa, encontrar cadê? Já tinham visto que Jesus está curando e uma mulher chega e toca, e ele sai procurando. Então eles sabiam que Jesus era alguém que estava disposto, que estava sempre aberto para intervenções únicas da fé. E aí eles disseram, olha rapaz, nós vamos correr o risco. Porque nós acreditamos, porque nós conhecemos que Jesus Cristo já abriu precedentes. Que ele ia para a casa lá de Jairo, quando essa mulher o para no meio do caminho. E aí eles vão porque conhecem. O grande problema da nossa falta de fé é não conhecer Jesus. É conhecermos igrejas, doutrinas, o que pode, o que não pode, como andar no quadrado, como ser um bom menino, uma boa menina para a igreja. Mas nós desconhecemos, na maioria das vezes, o Senhor Jesus. Que ele é imprevisível e que ele gosta de gente que não é previsível. Que a verdadeira fé ela é imprevisível, que você não pode imaginar o que uma pessoa cheia de fé em Jesus é capaz de fazer e de aprontar. Ela é capaz de interromper palestra. Ela é capaz de interromper reunião da ONU. Ela não quer saber se vai sair dali algemada, se vai ser processada. Ela quer saber se encontra Jesus Cristo. E aí o que acontece? Eles subiram.
A outra lição é que a verdadeira fé, ela trabalha. Nós queremos uma fé que nos dê descanso. Mas a fé é a maior impulsionadora de produção e de ação. Todos os que criaram alguma coisa e que agiram na direção correta são pessoas cheias de fé. E o grande problema da nossa falta de fé é que essa fé não está nos impulsionando a fazer nada. É que nós somos os paralíticos de Jesus, os deitados de Cristo, os inertes de Cristo, os que não fazem nada de Cristo. Mas esses homens aqui puseram a mão na massa. A fé deles disse: rapaz, então vamos aí, arruma uma escada, destelha, arruma corda, mas não tem, mas arruma. Procura. E a verdadeira fé é assim. Irmãos, vamos mudar de vida. Como? Não sei. Mas a gente encontra um jeito. Irmãos, vamos conseguir o que comer, vamos trazer a provisão para casa. Como? Não sei. Mas vamos achar um meio. Irmão, mas ninguém pode sair, mas vamos achar um meio. É de dentro de casa. Irmão, mas como fazer? A gente começa a botar a mão na massa. Enquanto você estiver sentado, as coisas não acontecem. Se aquele homem e aqueles outros amigos tivessem ficado sentados, tinham morrido, uns sarados e outro aleijado, e nada tinha acontecido na vida deles. O grande problema é que nós temos uma fé que não se move, uma fé paralítica, uma fé paralisada, uma fé inertizada. Uma fé que não se mexe. E a fé em Jesus Cristo nos leva à ação. Nos leva a agir, a dizer: eu vou estudar, eu vou cair de cara nos livros. Nos leva a dizer: eu vou aprender uma profissão. O grande problema é porque a nossa fé, na maioria das vezes, só nos leva para o culto templo. E agora, sem templo, aí o negócio piorou. Porque a gente pensa que fé é a gente fazer alguns ensaios do coral bonito, maravilhoso da igreja. Porque a gente pensa que a nossa fé está restrita a participar da oração do meio-dia. É porque a gente confunde práticas religiosas com serviço a Deus. A gente acha que fé é você estar numa porta em pé, dizendo: oi, boa noite, a paz do Senhor. A gente acha que fé é passar o dia todinho na beira do fogão, cozinhando galinha, para fazer de noite aquele creme. E quando terminar a liturgia, alguém dizer: olha, lá fora, para a gente aumentar o reino de Deus. Aí a gente fica ouvindo, aí, o reino de Deus, o que é? Vamos fazer missões? A gente começa a imaginar: será que vão fazer missões? Será que vão enviar missionários? Será que vão comprar espaço na mídia? Será que vão comprar bíblias para divulgar? Será que vão fazer programa de rádio? Aí você fica imaginando, aí de repente alguém dá uma paulada na sua cabeça. Alguém diz assim: irmãos, é porque nós precisamos derrubar uma parede e fazer outra. Nós estamos construindo uma sala. Ainda sou, meu Deus. Oh, meu Jesus.
E a gente não entende que as salas serão construídas por aqueles que a gente alcança. Que à medida em que as pessoas chegarem na igreja e descobrirem que o templo ali, o prédio está pequeno, que elas mesmas vão ajudar, mas a gente faz para nós. Quantos líderes que chegam para começar um trabalho e a primeira coisa que ele olha, ao invés de olhar para os membros da igreja, ao invés de olhar assim, como é que está o ensino, como é que está o conhecimento desse povo, como é que está a vida espiritual, a primeira coisa que ele olha é para o templo. Para onde eu posso crescer? Eu peguei uma igreja com 30 pessoas, eu quero entregar com 100. Eu peguei uma igreja com alguns metros, aí ele está falando do prédio. E ele já começa a pensar o que eu vou derrubar, como ampliar, e a gente pergunta o que, meu irmão? Por que o irmão está tão preocupado? Diz, pastor, eu quero ampliar esse prédio aqui, eu quero fazer uma igreja. Aí você nota que a fé está no templo. Que a aprovação da liderança vem por construções arquitetônicas. E não por investimento na vida espiritual das pessoas. Que as pessoas são medidas no seu trabalho pelo que arrecadam e pela capacidade que tem de levar o povo a construir. E o que mais nos deixa assim é que as pessoas que pensam nas construções, nos púlpitos de mármore, na beleza dos templos, são os mesmos que creem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação e que nos seus sermões frequentemente dizem: tudo isso aqui vai ficar. É o cúmulo da incoerência. Se você acredita que tudo vai ficar, que todo tijolo, que todo mármore, que todo púlpito, por mais lindo que seja, que todo microfone vai ficar, por que não investir em quem vai subir? Por que não gastar esforço e energia em alimentar quem vai subir? Por que nós, como liderança evangélica, temos que medir a pessoa pela capacidade que ela tem de construir? Então o engenheiro vai morar no céu. Então os nordestinos já têm o céu garantido porque construíram as grandes cidades do país. Então quem fez Minha Casa Minha Vida está feito, está com crédito lá no céu, porque construiu à vontade. Se entrasse em determinadas igrejas evangélicas, seria pai posto. Porque a fé é uma fé que nos leva a agir, mas a agir carregando outros. É uma fé que diz: eu tenho que colocar outros na presença de Cristo. Mesmo que ele não olhe para mim, mesmo que ele olhe para o outro, porque a fé do Novo Testamento é uma fé em Cristo para o bem do próximo. É uma fé em... Aqueles homens não estavam ali e disseram: rapaz, vamos aproveitar a chance, já que nós estamos aqui, vamos pedir alguma coisa para nós. Não. Eles estavam trabalhando, mas trabalhando para levar outro a Cristo. E por isso aí nós devemos medir o trabalho que nós temos feito. É um trabalho para socorrer o outro.
O que nós temos dito que é reino de Deus é levar gente para perto de Jesus. O que nós estamos construindo, o que nós estamos fazendo, tem conduzido pessoas à presença de Jesus, ou nós somos sempre os mesmos do clube? Entra ano, sai ano, e quando uma pessoa nova aparece é porque foi um filho de um cristão que cresceu. Porque a verdadeira obra de Deus é levar pessoas a Jesus Cristo. É colocar pessoas diante de Jesus Cristo. É colocar os paralíticos da existência na presença de Jesus Cristo. E isso custa. E isso deve ser o investimento da nossa vida, é levar a gente para colocar no meio, diante de Cristo. É levar quem não pode. É levar quem a vida não deu condições de ir. É levar quem diz, eu quero, mas não posso. E aí você diz, mas eu posso. E você diz, a outra lição é que eu não posso fazer, mas eu sei quem pode. E deixa eu te dizer uma coisa, quem pode não é a igreja, quem pode é Jesus Cristo. Porque geralmente nós dizemos assim, então vem à igreja hoje à noite. Porque a nossa fé é um Deus local, é uma fé pagã. É a fé de um Deus pequeno, de uma caricatura de Deus, e um Deus pequeno que se restringe a um templo e a um horário. Porque quando a gente tem fé em Jesus Cristo, não importa o lugar, a gente diz assim, não dá para esperar, meu irmão, até a hora do culto. Nós vamos agir agora. Aqueles homens podiam ter ficado dizendo assim, rapaz, vamos esperar. Vamos esperar terminar a pregação do homem. Vamos esperar a multidão sair. Vamos esperar a despedida aí, quando ele se despedir de todo mundo. Vamos ficar aqui quietinho. Pergunta aí que hora termina o culto dele. E quando terminar, a gente volta. Não. Eles disseram que tem que ser agora. Tem que ser agora. Esse homem está precisando, já cansou, já passou do tempo de ele ser atendido. E hoje, irmãos, quantas vezes nós estamos esperando que haja o culto, que chegue o pastor, que a pessoa vá lá e nós estamos com a fé na igreja e no pastor da igreja e não em Jesus Cristo. Porque quando a fé é em Jesus Cristo, a gente diz, é agora, meu. É agora que nós vamos conduzir você. Que Jesus Cristo não está localizado em um lugar. Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias. É o Jesus que está lá na sala do trabalho. É o Jesus que está dentro de uma cela da cadeia. É o Jesus que está dentro de um lar em guerra. É o Jesus que está dentro, que está conosco em qualquer que seja a situação da vida. É o Jesus que está dentro de uma faculdade. É o Jesus que está no lar de um pai desesperado sem saber o que vai pôr na mesa. É o Jesus de uma pobre mulher que já foi traída, que não pode falar, que já foi espancada, humilhada, e que precisa de um basta, e que precisa começar de novo, e que precisa de uma nova vida, e que não dá tempo ficar dizendo assim, olha, mais tarde eu passo aqui para levar a senhora para o culto.
Você nunca vai ver Jesus dizendo assim, pessoal, culto 10 horas. Isso é invenção nossa, é minha, é sua, que a gente diz live 12 horas. Acho que é por isso que eu estou botando live toda hora, enchendo a sua paciência, enchendo seu telefone com tantas mensagens, dizendo, olha pessoal, tem live, olha pessoal, tem live. A gente diz que é rápida, mas de rápida não tem nada. Sabe por quê, irmão? Porque quem tem fé age. E age para levar pessoas. Eu não estou interessado em seu dinheiro. Eu não estou interessado em lucrar com o evangelho. Eu estou interessado em alcançar pessoas. E eu tinha um sonho. Através deste simples celular. Era de chegar à África. E ontem um africano me ligou por indicação de um amado irmão. Para fazer o seminário à distância. Eu disse, meu irmão, amém. Diga aos irmãos africanos aí que nós vamos dar a eles condições de levarem o evangelho àquele povo pobre, sofrido. Porque, irmãos, eu estou cansado de festa de igreja. Porque eu estou cansado, e eu vou abrir meu coração para vocês, eu estou cansado de entrada, de bandeira. Porque me rasga a alma ver uma pessoa gastar tempo dizendo agora vai entrar a bandeira do Brasil. E ela diz o verde simboliza as matas. Porque eu estou cansado de ver gente fazendo canetinha, lembrancinha, para entregar no final do culto. Porque eu estou cansado de ver gente no pé do fogão fazendo pratinhos para se venderem no final do culto. Porque eu estou cansado de ver as mesmas pessoas. Porque eu estou cansado de ver a igreja aumentando, trocando membro, ou pastores ao final do culto fazendo apelo para as ovelhas de outra comunidade, dizendo assim, quem é de outra igreja está aqui, quer ficar nessa igreja, venha para cá, isso me dói na alma. Com tanta gente perdida, com tanta criança entrando para facções, com tanta gente na droga, com tanta menininha com corpo bonito entrando para prostituição, com tanta gente passando fome, com tanta gente dentro de igreja que não conhece o beabá do evangelho. E aí ficam os meninos discutindo se é Calvino ou Armínio. Não dá, meu amigo. Não dá mais. Chega. Chega de brincar de igreja. Chega de brincar de evangelho. Chega de dizer assim, vamos fazer a farda do conjunto. Chega. Chega, e de noite você vai lá pregar, não tem ninguém. Porque se preocuparam com a farda, porque se preocuparam com a lembrancinha, porque se preocuparam em arrumar a casa de Deus. Porque Deus nem da casa dele cuida. É esse o tipo de fé. E de noite você não tem ninguém lá. E aí as pessoas ainda dizem assim, pastor Beto, você é um teólogo que gosta de exortar. Você é o único que... Um dia um disse, pastor, você é o único que ainda estudou muito teologia, mas ainda exorta, gostei. É porque, meu irmão, você chega, não tem outra coisa para fazer, não. Você chega, não tem lá ninguém trazido para a gente apresentar Jesus. Esses homens aqui
Eles agiram. E o que eu acho interessante aqui, eles colocaram o homem diante de Jesus assim. É como se diz, agora é contigo. E a outra lição é que a minha tarefa e a sua não é converter essa pessoa, não é curar essa pessoa, não é equacionar e solucionar os problemas desta pessoa, é apresentá-la a quem pode. É dizer assim, eu não posso, mas eu conheço, não uma igreja que pode, mas eu conheço alguém que pode. Eles chegaram lá e disseram, Senhor, a nossa parte acabou. A minha parte e a sua é colocar Jesus e as pessoas diante de quem pode resolver o problema deles. E aí você vai ver que agora Jesus vendo-lhes a fé. Jesus olha e gosta. É como se Jesus dissesse, essa é nova. Gostei da criatividade, tem peito, tem coragem. Porque Jesus vê a fé através dos atos. Fé sem ato é morta. Fé que faz tudo do mesmo jeito, todos os dias, vira uma fé mecânica, morta. A gente diz assim, vamos cantar, amém. Canta o hino tal, não é o hino que Jesus gosta, é o hino que ele gosta. Ainda tem por cima, ele diz assim, eu vou louvar o hino. Ele não vai louvar Jesus, ele vai louvar o hino. Ele não diz assim, eu vou louvar Jesus Cristo com esse hino. Ele diz, não, vamos louvar o hino. Já está sério. Baixaram a cama até o meio, diante de Jesus. Qual é a lição? O meu trabalho, o seu trabalho é colocar gente, trabalho para o reino de Deus. Você pode medir tudo. Pastor, o que é um trabalho para o reino de Deus? Colocar gente na presença de Jesus. Esse é o trabalho da igreja, é levar gente a Jesus Cristo. Não é levar culto, não é levar campanha, não é levar para um passeio, para um piquenique, é levar gente à presença de Jesus Cristo. Só isso. O resto é com Ele. O resto já não é mais do meu departamento. O salvar, o curar, o solucionar, o dar vitória, o restabelecer é com Ele. O grande problema é que nós estamos querendo fazer o que é dele. Ao invés de levarmos as pessoas dizendo, Jesus está aqui. Eu trouxe, agora o Senhor cura, a gente quer curar. A gente quer converter. Ao invés de dizer, está aqui, ó Jesus, eu já fiz a minha parte, falei do Senhor, agora é com o Senhor. A gente quer converter a pessoa. Aí, Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, homem, os teus pecados estão perdoados. Parece que o grande problema daquele homem é um problema espiritual. Parece que o que paralisou aquele homem foi pecado, foi culpa. E é por isso que Jesus começa não curando, mas perdoando. E quanta gente que parou na vida, quanta gente que está fisicamente adoecida, são as chamadas doenças psicossomáticas, que começam na psique, e entram no soma, se manifestam no soma, é o corpo. Quanta gente que o que precisa não é de medicação, é de perdão. E pode ser que esse seja um dos casos. Eu não leio só assim, não sou apenas eu, mas muitos teólogos creem que o grande problema desse homem era aqui. Por isso Jesus começa para perdoar, para curar, dando a ele perdão. Porque o que muita gente está precisando de perdão.
Porque talvez o que está te consumindo, o que está te adoecendo, o que está te paralisando, e não é só física, não é só espiritualmente, é psicologicamente, fisicamente, tem gente se entrevando. Tem gente ficando velha antes do tempo. Tem gente acelerando todos os processos da existência e caminhando a passos largos para a morte, porque está atormentada aqui por um erro que cometeu, por uma escolha errada, por uma vida errada, por falta de perdão. E aí Jesus chega para aquele homem e diz as palavras mais lindas que um pecador pode ouvir: os teus pecados te são perdoados. Porque pecado não se paga, você não está aqui pagando pecado. Pecado só tem um jeito, é perdão. E Jesus olha para esse homem que foi posto e diz assim: filho, os teus pecados são perdoados. E aí é claro que isso vai mexer com a turma, está ali, esperando o momento. E aí os fariseus e os escribas dizem, só no pensamento, eles começam a pensar: blasfêmia, errou, chegou a nossa hora, errou, quem pode perdoar pecado senão Deus? Porque eles não sabem. É que Jesus conhece o que a gente pensa, é que Jesus conhece o que a gente imagina, é que Jesus conhece aquilo que nós pensamos e não temos coragem de verbalizar. E a Bíblia diz: Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos. Jesus conhece o que você pensa. Jesus conhece o que cada ser humano pensa, mas que muitas vezes não tem coragem de dizer. Por isso é que nós não precisamos ter medo de dizer para Ele o que nós pensamos. Por quê, pastor? Porque Ele sabe. E pastor, se Ele sabe, então para que dizer? Porque dizer não vai fazer bem a Ele, vai fazer bem a mim. Porque quando eu verbalizo a minha dor, quando eu verbalizo aquilo que me inquieta, quando eu traduzo em palavras aquele pecado que me consome, eu estou jogando fora o lixo que entranhava e que adoecia e que enfermava a minha vida. E aí Jesus faz uma pergunta, já que eles estão se questionando: qual é mais fácil, dizer os teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta e anda? A maioria das pessoas dizem que o mais fácil era dizer os teus pecados estão perdoados. É gente que não andou lendo direito no Testamento. O mais difícil era dizer os teus pecados estão perdoados e não levanta e anda. Por quê? Porque para dizer os teus pecados estão perdoados, Jesus tinha que passar pela cruz. E quando ele diz os teus pecados estão perdoados, ele está dizendo agora, mesmo que eu quisesse desistir, mesmo que acontecesse essa opção de eu não ir para a cruz, agora já tem alguém. E aí Jesus sabe que Abraão morreu crendo que ele ia para a cruz. Moisés morreu crendo que ele ia para a cruz. Isaías morreu crendo que ele ia para a cruz. Por isso, quando ele ora ao Pai, diz: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, o Pai se cala. Ele ora a segunda vez, o Pai se cala. Ele ora a terceira vez, o Pai se cala. Ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque ele sabe que tem muita gente que morreu crendo que ele não os decepcionaria, que ele não fugiria ao seu dever, e que por amor incondicional, pelo hesed, pelo agape, não é agape, é agape, pelo filéu, que muita gente faz diferença dizendo que o amor de Deus é o agape. Não creio nessa história. Porque pelo amor de Deus,
Jesus pode dizer, olha meu filho, os teus pecados estão perdoados, mas ele só pode dizer isso com a certeza de que ele vai à cruz. E ele está dizendo a esse homem aqui, olha, eu vou no teu lugar. Tua fé não vai, eu não vou te decepcionar. Eu não vou te frustrar. Muita gente te frustrou, teu pai, tua mãe, teu tio, teu pastor, teu líder religioso, teu padre, teu guru, muita gente, teu professor na faculdade. Muita gente te decepcionou, mas eu não vou te decepcionar. Jesus está dizendo, os teus pecados estão perdoados. Aí Jesus agora diz o mais fácil, porque o problema daquele homem era pecado, e agora ele sabe que o pecado está. Aí Jesus diz, olha, o problema não é para ele, não. É para a turma aí da teologia. Para esses aí que são teólogos de plantão e que a teologia deles não serve para nada, a não ser para criticar os outros. Jesus disse para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, que eu sou Deus. Eu sou da mesma essência do Pai, homoúcios. Para que saibam que eu sou consubstancial com o Pai, com o Eterno. Eu vou dizer a esse homem, levanta e anda. E o homem levantou e andou. Ele diz, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados. A outra lição é que Jesus está dando uma chance aos escribas e fariseus de terem também seus pecados perdoados. Porque um dos grandes erros que nós cometemos é achar que só quem precisa de perdão é prostituta, usuário de droga, homossexual. Mas eu quero te dizer uma coisa, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. O pai de família, trabalhador, a mãe de família, a moça de família, a freira, o pastor, o padre, o guru, todos nós, eu sou pecador. Paulo disse, a mim, o principal dos pecadores. Todo ser humano precisa de perdão, e Jesus está dizendo, vocês pensam que só esse? Ele diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados. Ele curou, ele podia ter dito assim, vão embora, pessoal. Saiam da reunião que vocês não creem. Mas Jesus disse, até a vocês eu vou estender a oportunidade de perdão. Porque a fé do Novo Testamento é estender o perdão de Jesus Cristo a todos. É dizer que pecado adoece. É dizer que perdão traz cura não só para a alma, mas traz cura para o ser inteiro. E aí o homem levantou e andou. Porque quem vai a Jesus Cristo não sai decepcionado. E se você está aí hoje, e se você que me ouve tem andado por caminhos errados, não precisa que eu fique aqui enumerando. Você já se conscientizou disso? Você é a pessoa mais fácil de alcançar. E você que crê, que tem muita fé, mas que tem fé e que até hoje você tinha colocado sua fé em coisas ou em outras pessoas. Mas hoje você encontrou o alvo da sua fé. Jesus Cristo, sua velha cruz, sempre nova. É o remédio. Jesus na cruz é o remédio para a cura de tudo aquilo que nos atormenta, de tudo aquilo que nos encadeia, que nos amarra, que nos impede de crescer, de andar, de mudar de vida.
Jesus na cruz é a resposta para levantar e andar. Jesus é resposta para sair da inércia e se colocar em movimento. Jesus na cruz é oportunidade para quem é religioso, para quem nunca meditou, que apesar de não viver na droga, apesar de não viver se prostituindo, apesar de viver de casa para o lar, do lar para o trabalho, do trabalho para casa, tem em si a mancha que os teólogos chamam de pecado original, que nós já nascemos pecadores, que nós precisamos de perdão. E hoje Jesus te oferece perdão. Meu trabalho termina aqui. Meu trabalho é dizer para você que em Jesus Cristo existe esperança. Que se você o invocar e confessar seus pecados e se arrepender e crer nele, e crer no que ele fez na cruz do Calvário, que foi em teu favor e meu favor, porque eu creio que ao morrer na cruz ele estava morrendo no meu lugar. Ele estava morrendo para salvar a minha alma, para perdoar todos os meus descaminhos, para alinhar minha vida, para me dar uma chance. E não posso te explicar, mas desde o dia que eu convidei-o a entrar no meu coração, a minha vida milagrosamente mudou. Eu não sou perfeito, tenho um monte de defeitos. Mas a cada dia, nesses 30 e tantos anos que eu caminho com ele, eu já me decepcionei com a igreja, já me decepcionei com religião, já me decepcionei com tanta coisa. Mas encontrei muita gente boa em igreja. Encontrei muita gente transformada dentro de templos. Encontrei muito pastor, homem de Deus. Encontrei muita gente interessada em promover o reino. Ganhei muitos irmãos. Encontrei pessoas tremendas. E a cada dia continuo. E Deus tem me ensinado. E Ele tem me conduzido pela mão. Ele é a razão da minha existência. E hoje eu te convido. Invoca. Pede que Ele te perdoe. E você vai ver como as coisas vão mudar. Creia que pedir perdão não é suficiente. Pedir perdão é reconhecer a doença. A fé no Cristo crucificado e ressuscitado é a medicação que cura. Que Jesus cure a tua alma. Que você aproveite. Então, tem amigos que me dizem: Pastor Gilberto, eu estou tão assim ligado que eu não faço comentário. Porque eu quero ouvir. Que bom. Então agora você vai ter tempo de fazer comentários. Porque eu vou concluir e você vai estar aí. Então não saia antes de deixar o seu comentário, antes de curtir essa página. Você que é religioso, se volte para Deus. Reconheça que nós somos pecadores. Só que a gente é pecador James Bond. A gente peca, mas não deixa que as pessoas vejam. Quando as pessoas conseguem ver, aí se escandalizam. A gente peca por debaixo do pano. A gente peca nas atitudes, na mente, nos desejos.
E nós precisamos também chegar para Jesus e dizer assim: Senhor Jesus, perdoa. Preciso do teu perdão. Hoje é dia. Não espere chegar na igreja. Não espere que alguém te leve para uma igreja. Não espere passar a pandemia. Não caia no erro de dizer assim: quando passar a pandemia eu vou me converter, pastor. Converta-se agora. Porque a fé age agora. Deus abençoe. Até a noite. Hoje à noite tem mais. Hoje tem aula. Às 20 horas estamos de volta, se Deus assim nos permitir. Que Deus dê uma tarde abençoada em nome de Jesus Cristo.